Tudo bem, gente? Tudo bem? Só tô esperando o Lucas aceitar aqui o convite para participar da live. Oi, Lucas, aceita a gente? Lucas? Lucas, é só aceitar. Já te convidei, eu sei que você está online. É só aceitar o convite. Depois você não pode participar. Vou tentar de novo, tá? Lucas, eu convido você e você aceita, tá bem? Ó, você vai receber um convite. Espera só um pouquinho, você vai receber um convite agora. Ó, tô te adicionando para conversa. Fica tranquilo, tá bem? Não tem problema. Aí! Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? E aí, como Você me está? ouve bem? Estou ouvindo bem, e da parte daí? Aqui te ouço um pouquinho baixo, mas acho que vai ter qualidade. Isso, só para colocar seu rosto um pouquinho mais para a tela. Lucas, que bom que você está aqui, viu? Obrigada por aceitar participar da Ótimo, live. Agora eu que sim, agradeço. Hum, obrigada, viu? Eu sei que vai ser uma conversa um tanto rápida por conta dessa ferramenta, né? Por ela ter tempo, mas já é um prazer recebê-lo e a gente quer saber um pouco de você, né? Ser um poeta aí que não está no seu primeiro projeto, né? E que tem todas as características que a gente aqui apoia muito, que é transitar pelas publicações da vida, pelas editoras, isso traz uma experiência maravilhosa. Então a gente quer saber um pouco de você, um pouco desse processo de escrita mesmo, seus projetos anteriores, desse livro específico que está aí para uhum. nascer, e o que mais você quiser contar para gente. Eu vi que você montou todo um roteiro, então a gente é todo ouvidos aqui. Pessoal que está entrando na live, sejam bem-vindos. Perguntem à vontade, que daí eu vou interrompendo o Lucas aqui para a gente poder saber, tirar, né, as dúvidas que vocês tiverem. Olá, então, Débora, esse é o meu segundo livro e ele faz parte de um percurso, percurso literário que eu já estou mais ou menos planejando. Por enquanto já tem 4 livros previstos. Aí o meu primeiro, não é o primeiro mesmo, o meu primeiro foi esse daqui, que eu lancei pela Patois no ano passado, Nada, que é um livro que parte, parte, sei lá, de uma consideração. Sei, acho que é mais fácil eu pensar, falar sem ficar nessa coisa acadêmica meio vazia. Eu comecei a ler e comecei a escrever depois que eu li, aos 12 anos, mais ou menos, o livro do Fernando Veríssimo. Então, a minha poesia ela tem uma coisa um pouco de crônica, um pouco de narrativa, mas aí a grande mudança na minha vida de poesia foi quando eu li o livro da Angélica Freitas, que era o Útera do Tamanho de um Punho. Eu tinha uma visão da poesia muito pautada pela. Separei vários livros. Pautado pelo 26 Poetas Hoje, que eu conheci no colegial, e aí eu lia, e eu pensava que poesia não era para mim, que eu ia virar um autor de crônica, de romance. Aí, quando eu estava um dia na livraria, eu vi o Útero também do Punho, que eu conheci a Angélica num curso na USP em 2012, 11, 12, com a Clarissa Lira, que é uma grande tradutora e escritora e poeta e tal, e ela falou da Angélica Freitas, do Milkshake, e aí eu estava numa livraria e eu vi esse livro e comentei, olha só, Angélica Freitas, essa altura. Aí peguei o livro para ver e eu abri justamente no poema O Cachopra, que ela faz meio que uma releitura da Amélia, do Ataúfo Alves, e
Depois eu fui ver poemas com a ajuda do Google, com o auxílio do Google. Eu falei, nossa, então dá para fazer isso também. Vou começar a investir. E aí foi indo. Aí o meu primeiro livro surgiu mais ou menos também por causa, porque em algum momento eu li o Esperando Godot do Beckett, fui lendo outros livros do Beckett e aí a vida, sei lá, eu comecei a questionar o sentido da vida e meu primeiro livro é nesse sentido de falar contra o sentido da vida, contra o sentido da existência, falar sobre um vazio do absurdo. E aí o Inário Ateu, que é o segundo, vai nesse sentido, é um livro de raiva, é um livro que surge como raiva, né? Sei lá, talvez ele tenha um pouco aquele lado de Dylan Thomas, do raiva contra o fim da luz, que é do Not Go Gentle. É um poema que é um livro que, continuando a proposta do nada ou nada, é um livro sobre esvaziamento do sentido da vida e tal. Um livro, uma coisa meio de Beckett e Milan Kundera. O Inário Ateu tem uma carga mais política que eu fui pegando, acompanhando as publicações da Luby Prats, que é uma grande escritora, que tem essa carga política muito forte, muito crítica, do Ronald Augusto também, que ele me deu várias perspectivas de poesia e temas de poesia interessantes. E aí, no Inário, até eu procurei fazer isso, procurei falar um pouco com raiva de instituições, falar com raiva, falar um pouco, ter raiva de instituições, ter raiva das, até da própria instituição literária, literatura, nessa coisa muito grande. Então, é um Inário, por isso, porque, enfim, seria essa ideia de algo religioso e ateu, porque, na verdade, não tem nenhuma crença por trás disso. É um livro de raiva, descrença, de questionamento da vida, questionamento. Acho que é mais ou menos isso. E não sei, pergunte se você quer. Não, eu tô super adorando, porque você trouxe uma seleção aí incrível, né? Um livro específico, né? Esse da Angélica Freitas, que foi muito polêmico aí no último ano, né? Por causa de censura. Depois você está falando da Lube, ela tem toda essa pegada mesmo política, e a tua escrita, então, é mais do que necessária agora, né? Criticar todas as instituições, e a literária também, é importante, várias críticas, então é muito gostoso saber desse processo, né? Daquilo que te move, né? E daquilo que faz com que essa escrita nos envolva mesmo, né? Então é muito gostoso. Eu queria que você falasse um pouco mais assim do tempo, né? Você já me falou que foi o ano passado, sua primeira publicação, mas do tempo que você levou para fechar o Inário, né? Que é essa publicação que a gente está agora, né? Todo mundo abraçado aí para aquela saia. Então, assim, do tempo que se levou, se já era um projeto anterior e você veio acumulando, se foi algo muito pontual, né? Você já me falou, né, daquilo, ó, parei para ler isso, não vou ser só cronista, não vou ser, vou partir, dá para fazer outras coisas. Então, assim, desse tempo, conta para mim um pouco, como é que você está se sentindo com esse processo de publicação dentro dessas condições que vivemos, né? Eu acho que está sendo um processo lindo, eu estou vendo todo mundo dar a mão, todo mundo caminhar junto para que isso saia, né? Para que a poesia nunca morra, principalmente num momento como esse. Então, me conta um pouco desse tempo, de como foi, né? Esse edital, de entrar nessa chamada, me introduz aí nessas tuas sensações. Eu acho que meu projeto de escrita começou lá para 2008, quando eu entrei na PUC em Letras, eu entrei, encontrei por acaso o livro A Insustentável Leveza do Ser do Milan Kundera, e aí minha desilusão começou por aí. Mas aí na PUC eu fui me indo para o lado do romance e tal, até encontrar o livro da Angélica Freitas, lá para 2012. E aí os poemas que eu estava escrevendo, que eu vim escrevendo desde 2008, eu vi que dava para fazer um livro que foi o Nada. E tinha muitos outros poemas que eram
eram de uma linha bem diferente. E aí eu falei, esse vai ser o próximo livro. Aí o Nada estava pronto em 2018. O Inário Ateu eu estava mais ou menos arrumando ano passado. Aí teve a publicação da Urutau, eu falei, vou mandar. Vou mandar desse jeito. Mandar com o que eu tenho. Se eles gostarem, é sinal que está pronto. E o percurso veio daí, de 2008 até o ano passado. Foram muitas leituras, foram, né, a Lube Prats, a Angélica Freitas, o Ronald Augusto, a Ellen, que escreveu o Gravidade, que também é um livro que eu li. Esse livro deu um impacto muito grande na forma como unia essa coisa do discurso literário, político, existencial. E, né, a Ellen é uma autora que eu acho que foi bem importante para o formato do meu livro. E aí foi indo, os planos foram mais ou menos isso. Mas eu acho que foi um Não, é pouco uma série. instintivo, Mas é um porque período longo, né? De 2008 para cá é super longo. É bastante, é uma produção longa, né? no final, agora quando eu estava olhando ele, eu vi, sei lá, tem umas 50 e poucas páginas. Eu fiquei até falando, tão curto. Mas acho que foi isso. Foi 10 anos que eu fui lendo e mudando e questionando e adaptando, enfim, né? Que eu tinha essa visão meio de poesia, com essa influência de rock, punk, essas coisas, que vem dos 26 poetas hoje. E aí meu livro, em 2008, era um livro de poesia marginal dos anos 70. Uma estética bem datada. Aí esses 10 anos também foram servindo para dar essa forma, essa crítica, para abrir espaço para as novas coisas, novas tecnologias, para questionar, para sair um pouco da posição de poeta, estrela, enfim. Acho que isso é um problema que a nossa poesia talvez tenha, que é de escritores que se dão muita importância. E esses autores que eu fui lendo foram me mostrando um pouco isso. Aí talvez o Inário seja até uma crítica contra a própria imagem de autor que eu tenho de mim. Tem um poema lá que eu faço uma crítica. Se eu estiver andando em perdizes e vou deparar pela polícia, isso faz de mim o que realista, racista. Enfim, um pouco nesse sentido de questionar o que significa escrever, o que significa ser um autor branco. Acho que o Inário, nesse sentido, não sei. Me direcione aí, porque eu penso em falar várias coisas, mas eu não sei se eu falo Fale coisas tudo, importantes. imagina. Eu acho que é muito importante. Eu vi, você fez até agora um comentário quando a gente iniciou a live, né? E eu vi que você tem todo um preparo, e aí você falou assim: me pergunta aí para eu fugir um pouco dessa questão, dessa ideia acadêmica, né? Então, assim, a gente tem uma organização, a gente tem um pensamento, né? Algo a ser dito. E, como eu já disse e repito, assim, nada mais importante do que a gente questionar mesmo todo tipo de lugar de fala, de questionar todas as instituições e nos questionar, né? Que é o que está sendo proposto aí por ti, né? Isso é importante. Mas você tinha feito toda uma organização, né? Para me falar. Comenta comigo sobre essa organização. De repente, eu não estou tocando em algum ponto que você considere importante dizer, né? Essa live, ela fica depois, né? Como um processo aí para a gente divulgar. E de repente, eu não falei algo que você considere muito importante dentro desse momento atual, sobre você, sobre a escrita. Comenta comigo dessa sua organização que eu achei fantástico, assim. Manda bala. Eu tinha feito essa organização pensando em falar um pouco quem que é esse escritor, porque eu não sei, enfim, sendo bem realista, eu não sou um
autor muito conhecido. Eu não apareço muito no Instagram, nos lançamentos. Nunca, não vou muito em lançamentos na Tapera, ou pelo menos não ia, né? Então, não sei. Eu acho que é importante também para as pessoas saberem quem é esse autor, por mais que eu quisesse diminuir minha imagem de autor para ser mais um escritor. Aí eu tinha feito essa organização toda pensando um pouco nisso, mas não sei. O Inário, ele surgiu talvez um pouco nessa coisa de questionar, de criticar alguns dos meus pares, alguns escritores, poetas bem acadêmicos, que eu evidentemente não vou citar, porque eles têm uma força muito grande, mas que são aqueles autores que fazem uma poesia super complexa que você só consegue ler se você leu toda a obra do Foucault e do Guattari em francês. Aí eu acho que meus livros vão no sentido de atacar um pouco isso. Escrevo pensando em ser lido por pessoas de qualquer nível, qualquer formação. Acho que minha batalha pela literatura, minha coisa na literatura é nisso, e talvez isso venha do Luiz Fernando Veríssimo e da Lug Prats, do Ronald, de alguns autores da Patois, que fazem uma escrita bem perto do asfalto e que é algo que eu acredito. E eu acho que foi isso que eu tentei fazer, e o meu roteiro era nesse sentido, de reforçar que o espectro do livro, do segundo livro, é isso, de ser um livro de raiva e um livro de ataque, um livro que fale contra todas as instituições, a começar pela instituição do autor. Um autor Sei. branco da Zona Oeste de São Paulo, acho que eu não queria falar muito menos sobre eu como autor. Queria que o livro falasse mais, mas eu não sei, acho que hoje em dia é meio difícil a gente ser um autor recluso que deixa o livro falar por si só. Parece que é bem importante você estar nos lugares e estar como pessoa. Eu pensei, já que eu estou, então quero estar nesse lugar de crítico de mim mesmo também. Sim, é uma realidade bastante cruel, inclusive, né? Ter essa necessidade de se posicionar enquanto autor, mesmo produzindo uma crítica significativa a esse papel, né? Não só o seu, mas como os demais. Falando em livro e ele tomar essa proporção por si só, você podia ler uns poemas pra gente, né? Ia ser assim, super importante, de repente ler pra gente, a minha leitura, por exemplo, a leitura de outra pessoa, ela fica muito condicionada à multiplicidade, mas de repente pelo seu olhar a gente consegue visualizar algo ali que pode nos dar um norte para fazer a leitura do restante do livro, apesar de você já ter introduzido a gente aí no tom, né, do que é essa obra, mas eu acho que seria muito legal se você disser que tá tudo bem. Deixa eu ver, que eu tenho que ver, porque eu acho que eu só tenho o Inário em formato digital. Deixa eu ver se Sem eu tenho algum problema. dos meus cadernos. Tá? Não, vai lá, Ah, fica tranquilo. eu tenho também um processo de escrita que é muito de começar no caderno, às vezes eu bato o poema na máquina, Ai, que depois eu lindo. passo para o computador. É uma coisa que a Angélica Freitas ensinou e que eu uso bastante isso é não limitar o formato de escrita, né? Enfim, escrever de qualquer jeito, escrever por várias linguagens, por vários formatos. Então, às vezes eu escrevo à mão, às vezes eu escrevo na máquina, no computador. Às vezes eu gravo o primeiro poema, eu gravo, depois eu transcrevo. Então, e o Inário acho que é muito disso. Então, talvez tenha algum poema que veio
Hum, tem um poema que tem lá que eu escrevi na época da Copa do Mundo do ano passado, quando tinha aquela coisa do Neymar e o povo falando daquela besta. Enfim. Aí o poema Neymar. Nas intermitências de sua travessia no deserto prolongado, esses israelitas famélicos por um Deus que não oferece maná, elegeram um novo cabrito dourado, falso como todos os outros. Não representa Deus nenhum, senão a glória de suas âncoras, diante da fome, da guerra, da peste e da morte. Estátua, diante do pó sob suas patas flávias, ele chora. Chora até que se faça do sangue humano seu leite de cabra. Então, acho que talvez isso dá um pouco a coisa do Inário, ele tem essa coisa um pouco de discurso religioso, discurso político, discurso de ironia e de sarcasmo. Não sei se a leitura ficou muito boa. Foi ótima, maravilhoso. Aliás, eu fiquei super curiosa para ver um caderno desse seu, assim, deve ser uma coisa riquíssima, né? Porque é um acúmulo aí de escritas dentro de Caderno esse, vários... Mas isso caderno deve ser uma... antigo, Então, deve ser uma sempre delícia esse caderno. faço uma capa e aí eu vou escrevendo várias coisas. Fantástico, fantástico. Fantástico, acho que de todos os processos, esse, assim, de ter um caderno ou de usar uma máquina, seja lá como for, e aí você falou das gravações, né? Você podia também liberar uma gravação dessa pra gente ver, né? Porque eu acho que faz essa coisa da oralidade, foram pouquíssimos autores que conversaram comigo e me disseram que tinham esse processo como parte da sua escrita, né? Como parte da sua produção, né? Já passou de tudo aqui, gente falando que tinha momentos assim, de repente passavam horas ali escrevendo, o outro mas essa coisa de gravar é nova, né? Ainda não tinham me contado desse processo e deve ser muito legal, assim. Você podia liberar um Não, vídeo eu desse. tinha os áudios, eu perdi, estava no celular antigo, e aí às vezes e o celular antigo quebrou e tal, eu perdi vários áudios, mas eu tinha essa coisa dos áudios, às vezes a Angélica falou num curso, ano que foi, 2017, eu acho, em 2017, o primeiro livro e o segundo, aí eles ganharam uma forma mais definitiva, aí eu peguei aquele trabalho de 8, 10 anos e comecei a sistematizar melhor. E aí Sim. ela falava experimente de várias formas, ela fala isso principalmente a partir da Bernadette Meyer, que é uma poeta americana, tem todas as técnicas de escrita, como você combater o bloqueio, e eu usei mais ou menos isso. E aí ela fala isso, varia as técnicas, escreva à mão, escreva no computador, grave a sua própria voz. E acho que isso é o que eu faço também, é faça um pastiche de algum autor. No Inário tem um poema que eu acho que é relendo Paulo Leminski, que aí o poema como é? Acho que é algo mais ou menos. A polícia montada estava no protesto, mas o cavalo não estava protestando. E foi cavalo para tudo quanto é lado. Uma coisa mais ou menos assim. Adorei. É, É, bom, ó, eu adorei a ideia do processo. Eu adorei essa primeira leitura específica a respeito do Neymar, né, e desse endeusamento e tudo mais. E eu acho que todo o tom que você já deu de político, religioso e tudo mais, eu acho que você podia ler um outro pra gente, né? Já que você está com esse caderno na mão aí, que me parece uma coisa incrível. Se você quiser escolher um outro, eu acho que seria muito legal. Antes da gente falar um pouco do financiamento, né, e dos passos a seguir aí. encontrei um aqui, um caderno mais antigo,
Ai, que Esse lindo! daqui Com entrou. essa Às caligrafia vezes toda, esse rabisco, que lindo! às vezes eu escrevo com caneta, caneta, caneta Bic e tal. Às vezes eu escrevo de canetinha, às vezes eu escrevo de lápis, de giz de cera. Sei lá, acho que tem alguma coisa técnica nisso que muda também a forma do texto. Talvez se o Walter Benjamin tivesse vivo, ele pudesse ter feito um ensaio sobre isso. Ou para pessoas que estudam escrita genética, fica a dica. Ah, tem um aqui que eu chamei de tríptico. É, a ágora cheia, os pensadores inflamados. O povo tem raiva, multidão de esfomeados. Bocas e nanes, festim canibal. Todos sorriem, é carnaval. O povo para e escuta, mas na verdade não se importa. A ladainha não alivia o peso da labuta. Pouco Bem, essa ideia. Acho que esse tríptico deve ter até surgido nessa ideia do tríptico como aquele oratório medieval com 3 imagens bíblicas servindo para rezar. E aí lidando um pouco com isso, de ser ao mesmo tempo uma coisa religiosa, mas uma religião antirreligiosa, uma religião que exalta o nada, que exalta o não religioso, não sei, enfim. Uma ideia que eu peguei bastante mesmo da Ellen e da Luby, e um pouco do que o Ronald fala, principalmente nos textos em prosa dele, principalmente ele escreve um texto no Face de questionamento. Enfim, acho que ele é um grande pensador brasileiro, ajuda bastante nós, escritores brancos que fazemos mestrado e doutorados em escrita criativa, literatura, essas coisas. Acho que é importante ler esses autores também, porque eles mostram que tudo que a gente escreve, ler o Bakhtin em inglês, estudar o Guattari, o Deleuze, tudo isso daí é uma parte de uma resolução, é uma parte do trabalho, mas é uma parte que não tem tanta importância quanto escrever e atacar e questionar as pessoas certas. Não sei se a gente estou falou um indo pouco muito do. longe. Não, tô adorando a conversa, tô adorando. Você falou um pouco, a gente falou do livro anterior, falamos especificamente desse, de todas as suas referências, né, desse processo longo e tudo mais, mas eu não te perguntei se você continua em outros projetos, se existe um novo livro sendo já pensado, ou se você está envolto em outras coisas. Conta um pouco desse seguir aí, né? Porque, na verdade, o processo do Inário, ele já tem um tempo, né? Desde o momento em que você sabe que vai ser publicado pela Urutau e tudo mais, ele já tem um prazo, é um prazo significativo. O que você tem feito agora de novos projetos, assim? Se é que você está pensando Ah, nessa coisa da escrita, seguir. eu tenho, eu acho que desde 2017 eu já estava mais ou menos definido 3 livros. O Nada, o Inário Ateu, aí já tem um terceiro livro que eu agora estou começando a montar, que eu dei o nome de Vasos de Pimenta à Infância. E eu já tenho Sim. um quarto livro lá para frente, que eu comecei a pensar depois que eu li principalmente a Bernadette Meyer, a Eileen Miles, a Cecília Pavon, se não me engano, foi inclusive a Clarissa Lira que traduziu, que são escritoras que têm essa coisa da oralidade, do ritmo oral bem forte, e é algo que eu comecei a explorar na minha escrita, escrever como se fosse uma fala, e aí pensar um pouco na métrica, nessa questão da fala, o poema fazer mais sentido quando você falar ele em voz alta. É algo que a Angélica já tinha falado, e aí essas autoras, né, a Bernadette Meyer, a Eileen Miles,
a Cecília Pavão, a Alice Notley, ah, e na própria Patois, algumas autoras tipo a Aline Rocha, ou, deixa eu pensar, outros autores lá que eu li. Aí vem autores também vindos dos saraus, que eu descobri a partir da Luvi Prats e de outros escritores negro-brasileiros. Então, estou pensando mais para frente em começar a explorar essa coisa da oralidade, explorar a questão da oralidade, de uma linguagem bem prosaica a partir do oral. A Marília Garcia, que é uma escritora que eu estou descobrindo só agora, e o Ricardo Domenech também estou começando a ler eles agora. Eles têm isso, acho que de uma forma bem marcante, e é algo que eu quero começar, enfim, a estudar possibilidades disso para o quarto livro, que eu dei o nome provisório e provavelmente definitivo de A Loja de Lamin. E acho que é isso. Mais ou menos Ah, isso. Fazer adorei. uns... O nome do terceiro livro é maravilhoso, esse da Pimenta é maravilhoso, né? Ele já causa todo um... Eu acho que os títulos, eles são muito significativos, né? Eles chamam muita atenção. Lucas, eu acho que a nossa conversa, assim, ela é maravilhosa. Eu queria já te convidar para uma próxima, quando o livro estiver, né, pronto aí para sair, quando ele tiver cara mesmo, quando ele tiver com capa, quando ele estiver pronto para a gente retomar uma conversa como essa, porque daí vai ser um outro momento mesmo desse caminhar, né? Mas eu acho que para esse momento, assim, para a gente dar abertura e para te dar todo o suporte para esse financiamento, porque eu tenho certeza que esse livro ele precisa tomar corpo mesmo, né? Porque é uma escrita que é a crítica que a gente precisa para um momento como esse, aliás, para todos os momentos. Então, eu queria te agradecer, perguntar se você quer dizer Eu algo também além. agradeço bastante, Aldo. Então, agradeço vocês terem acreditado no livro e estarem dando a possibilidade dele sair e eles continuarem investindo no projeto apesar de todos os pesares, né? Quando deu a Sim. pandemia lá para abril, acho que foi o Tiago que mandou e-mail para nós falando toda a realidade. O livro vai ser tem que ser pelo financiamento. Eu olhei o e-mail e pensei, estou ferrado, mas vamos lá. Se eles estão acreditando, eu vou acreditar também. E tem sido ótimo. Sim. Recebi ajuda, a editora e os outros autores são pessoas ótimas. Além de grandes escritores, são pessoas muito empenhadas na literatura, então está sendo ótimo. Trabalhar E é junto o com teu a caso, um Orutal. grande escritor. É o teu caso. Você está nesse catálogo aqui, você está aqui com a gente, porque é o teu caso. Você é um grande escritor. E é um prazer, assim, apoiá-lo e receber o teu apoio também, né? Porque eu acho que é uma via de mão dupla mesmo, porque esse momento ele é muito atípico, mas eu acho que é aí. Tem que dar mão e tem que acreditar, e a gente está aqui mesmo acreditando. E não é por menos, né? Porque eu acho que existe aqui todo um processo, né? Toda uma curadoria, todo um olhar muito diferente para isso. Então, assim, a gente está aqui acreditando muito na tua escrita. No mesmo nível que a gente acredita em outros aí que já estão publicando aqui com a gente o terceiro, quarto livro e assim vai. Então, assim, a gente está crente aí na tua publicação. E é isso, estou te fazendo um convite para a próxima conversa, quando a gente estiver num outro momento dessa Eu produção. já aceito para uma próxima conversa e, com a graça de Exu, vai ser ao vivo, já sem Tomara, pandemia. né? Tomara, regada a uma cerveja, né? É... olha, uma pergunta que antes da gente encerrar, do Evandro, muito legal, ó, observar essa tua influência que você citou várias mulheres, né? Muitas mulheres. Então, assim, se isso é uma Acho, coincidência, acho que eu tive sorte. Não sei, os autores homens que eu li, eles têm uma coisa boa, têm autores bem importantes. O Guilherme Gontijo Flores, eu li um pouco. O
qual que é o nome? Caio Carmacho, que organiza a Off Flip e tal, tem poemas interessantes, mas as mulheres, as escritoras, não sei, os livros delas me marcaram mais, não sei se porque nesse momento o questionamento feminista e questionamento de gênero, raça e cor é algo que está mais forte, enfim, que está ganhando corpo. Então, esses poemas dessas mulheres, da Ruby Prats, da Ellen, da Marília, da Angélica, são poemas que me tocaram mais. Enfim, eu leio aqueles poemas e tive um impacto maior deles sobre mim, né? Enfim, o poema da Alcachofra da Angélica Freitas, que é a releitura da Amélia, é um poema fortíssimo. É um negócio que quando eu li, eu não consegui não comprar o livro, não consegui ler aquele poema sem pensar que eu queria levar ele para minha vida, enfim, levar aquilo comigo. Eu acho que o livro todo dela me marcou bastante. E acho que eu tive sorte. O livro da Lumi Prates, O Corpo Negro, também é um livro, quando eu li, fez eu olhar para minha própria escrita com uma coisa mais crítica, porque ela é uma autora que tem um sentido grego e bem que ela é uma autora no sentido grego bem cínica, né? Cínica então nisso de que ela ataca os discursos, ataca coisas prontas com bastante crítica e é algo que fez eu olhar para o meu livro, para o que eu escrevo de outra forma, né? Mas aí, tem autores homens bons, mas eu acho que eu tive sorte de ler autoras, escritoras mulheres melhores. Até, não sei, talvez alguns homens se deem importância demais. Alguns escritores homens, professores universitários, como eu disse, eu não vou citar, porque eles estão vivos e perfeitamente ativos no Instagram e Face. Esses autores se dão importância demais, eles acham que a poesia deles vai mudar o mundo, quando na verdade quase ninguém se importa com o que eles escrevem, diferente do que, sei lá, da poesia da Mel Duarte, que é uma escritora fantástica, incrível e fala uma linguagem do asfalto, fala uma linguagem que as pessoas sem um letramento tão grande entendem. Então, acho que eu tive sorte de ler esses autores, ler essas escritoras, de olhar para o que eu escrevo e começar a me criticar, começar a achar que eu tenho menos importância do que realmente eu tenho. Então, enfim, a ideia é essa. Acho que foi respondido e mais do que nunca, o meu respeito pela tua escrita e essa simpatia por essa conversa e tudo mais, mas mais do que nunca eu estou de mão dada contigo quando escuto um homem, um autor, um poeta dizer que teve sorte ao ler mulheres, né? A gente é parte de uma batalha muito grande assim para ter é, é, posição, né? Para ter posição, né? Eu nem estou aqui criticando qualidade de ter nada para conseguir estar no meio aí não só do literário, mas de todos. Então, assim, esse teu comentário ele é belíssimo, assim. Ele é belíssimo. Ele casa com aquilo que a gente precisa viver todo dia, né? Ler mulheres e ter essa sorte de encontrar bons textos e reconhecer né, que homens também produzem. Você citou grandes autores. Hoje mesmo a gente tem um lançamento às 7 horas do Francisco Malman. Não sei se você conhece, mas é uma coisa belíssima, assim. Então, assim, a gente tem grandes, grandes poetas, mas a gente precisa desse olhar. Se todos os poetas, se todos os autores tivessem esse teu olhar para o mundo, a gente estaria vivendo uma outra realidade, né? Uma realidade muito mais. Não sei, eu espero que sim. Eu leio, eu acredito muito pouco na importância do autor. Eu realmente sou muito crítico com a minha posição de autor e, enfim,
Uma vez até minha irmã falou para mim, não fique se vangloriando por fazer o mínimo. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu estou fazendo muito pouco, na verdade. Eu estou nessa posição de visibilidade, mas é algo que é muito pequeno, perto de tudo que deveria acontecer, enfim. Né? Se a gente tivesse uma Secretaria Federal de Cultura melhor, talvez essas autoras tivessem um peso melhor, né, em outros países, e até países bem capitalistas, tipo o México, ou países da Europa, acho que a Espanha também tem isso. Eles têm fundos de financiamento de tradução dos seus autores, é algo que no Brasil a gente não encontra, enfim. Aqui no Brasil temos escritores e escritoras que deveriam ser lidos em todos os lugares, deveriam receber algum apoio do governo, de algum governo, né? Enfim, a Mário de Andrade está bem agora, mas é uma organização que está com a Josélia Aguiar, inclusive, é uma grande pesquisadora, mas ela sozinha não consegue fazer tudo que o país precisava, né? Enfim, não sei. Mas, Estou falando ó, de menos. dentro de toda essa visibilidade que você tem e que vai ter muito mais, eu acho que e com esse teu pensamento, eu acho que você tinha que ter muito além dessa que você vai alcançar, porque se todas as pessoas que tivessem algum alcance pudessem falar coisas como as coisas que você, né, diz nesse momento, não só sobre a sua escrita, ou sobre um livro, uma publicação, mas sobre vida mesmo, a gente teria um outro lugar. Então, assim, um outro lugar. Então, parece que é falar ou fazer o mínimo, mas na verdade vai na contramão de tudo aquilo que vem sendo feito. Você citou aí, né, governos e ministérios, e seja o que for, então vem na contramão mesmo, não é o mínimo, não, é imprescindível que a gente escute mais pessoas que pensem como você, mesmo. Obrigada, obrigada por trazer essa luz agora para esse momento, viu? Não só com seus Eu que poemas, mas agradeço. por se posicionar. Lucas, eu queria agradecer as pessoas que estão aqui. Quero te convidar, inclusive Agradeço. agora às 5, vai ter um outro lançamento de uma poeta, de uma mulher, né? A Dília maravilhosa, uma poeta maravilhosa, e às 7 do Francisco. E eu tô aqui, estamos juntos. Esse livro vem ao mundo, vai ser maravilhoso, e a gente tomara que, né, se dê o nosso encontro presencial aí até lá, né, até o lançamento. Muito Eu que obrigada. agradeço. A Não, Urutau, imagina. agradeço você, ao Tiago, ao Vladimir, falei todos, né? Então, vocês que estão levando o projeto adiante, que aceitaram fazer essa live, que estão confiando na gente. Agradeço também ao público que está entrando aqui, que está vendo, que a gente Abraço. consiga enfrentar isso juntos e levar as coisas adiante de alguma forma. Somos todos gratos. Então tá bom, então tá combinado. A gente se vê na próxima live, mais pra frente. Um beijo, pessoal. Beijo pra vocês. Tchau, Lucas. Obrigada, viu? Mesmo. Eu que agradeço. Até. Tchau, tchau.